Nos últimos dias, tem hora que esfria, tem hora que esquenta, nem parece que a gente está no inverno, né, gente? Mas afinal, o que acontece com essas mudanças? O que elas fazem no nosso organismo? De que forma essa mudança de temperatura afeta o nosso organismo, idosos, crianças, pessoas de uma forma geral? É isso que a gente vai descobrir agora no nosso Momento Saúde, com o pneumologista Dr. Mauro Gomes, que já está com a gente. Tudo bem? Tudo Quanto bom? tempo? Verdade. Também. Bem-vindo. Obrigado por voltar aqui conversar com você. A gente que agradece a presença, que é sempre muito esclarecedora. As pessoas aí atentam para os cuidados especiais que a gente tem que ter nessa época do ano, especialmente. Porque, além de tudo, além dessa gangorra de temperaturas, tem a questão da umidade relativa do ar. Está seco demais, né, doutor? Exatamente. E esse ar seco associado à nossa cidade de São Paulo, poluição, é muito irritante das vias respiratórias. Então, nariz fica irritado, olho, que não é via respiratória, mas também fica irritado, garganta, parte aqui da faringe, os brônquios. Então, as pessoas mais sensíveis realmente sofrem nessa época. E aí as pessoas que muitas vezes não têm algum tipo de alergia, porque a gente já vai falar de gripes, resfriados, que podem inclusive evoluir para pneumonia ou não, vamos falar sobre isso, mas os alérgicos sofrem especialmente nessa época por causa dessa concentração de poluentes também, Principalmente os alérgicos sofrem. Então, quem tem asma, que popularmente as pessoas chamam por bronquite, ficam mais sensíveis nessa época. E se não estiver sob o seu tratamento regular, essa hipersensibilidade dos brônquios faz com que eles tenham crises nessa época. E fica mais propenso também às infecções por vírus. Nessa época circula muito vírus, muitos vírus, bactérias. Então, cria toda uma predisposição para que os vírus façam a festa no nariz, na garganta, nos brônquios. E quem não é alérgico, convivendo com esses poluentes, com essa secura toda no tempo, com esses agentes irritantes, como você colocou, pode desenvolver algum tipo de alergia? Pode se tornar um alérgico Se respiratório? tornar um alérgico, não, mas vai sofrer uma irritação das vias aéreas. Então, muitas vezes essa pessoa tem um pouco de tosse, tem um pigarrinho crônico, fica com o nariz ressecado, irritado. E isso também predispõe para as infecções. E nessa época, então, gripe aumenta, a gente agora saiu da pandemia, mas o vírus da Covid ainda está por aí. O vírus sincicial, que era um vírus que causava muita doença exclusivamente ou quase exclusivamente em crianças, depois da pandemia tem causado doença nos adultos também. É mesmo? Então tem causado não só infecções sérias. Esse gripão que todo mundo está tendo por aí, nas últimas 4 semanas, no Brasil, de modo geral, as estatísticas mostram que, nos adultos, 55% é o vírus sincicial respiratório. Nossa, e produto há pouco tempo atrás era um vírus bobinho, assim, que não dava muita coisa, né? Para os adultos, ele sempre foi encarado como um vírus que daria um resfriado comum. Ele é perigoso nas crianças. Sim, as pode crianças, dar bronquiolite nas crianças. As crianças podem morrer entre os 6 meses até 2 anos de idade. Mas hoje em dia, idoso, pessoa que tem doença respiratória crônica, como quem tem enfisema no pulmão ou quem tem asma, estão sujeitos a ter doença mais séria por conta do vírus sincicial. Quem tem doença cardíaca também. Olha Piora a arritmia, risco de infarto do coração. Então, se a gente comparar os casos graves de infecção respiratória que a gente teve no ano passado e está tendo nesse ano, os casos graves de síndrome respiratória aguda grave, que a gente chama, que os casos que vão para a UTI, que na pandemia eram quase 100% pela Covid, hoje está equilibrado. 35% vírus sincicial, 35% Covid e o próprio influenza, que é o vírus da gripe, numa quantidade bastante menor. Vamos aproveitar e falar sobre quais vírus que estão circulando com mais frequência, então. Temos esse, o sincicial vírus respiratório. sincicial, o vírus influenza, que é o vírus que causa a gripe. Tem o vírus da Covid, que apesar da gente estar vivendo uma aparente normalidade nas nossas atividades, se chegasse o repórter agora com breaking news aqui na TV e falasse caiu um avião, um Boeing e morreram 200 pessoas. É notícia, sem dúvida. E entrar um dúvida. breaking news. No Brasil estão morrendo 200 pessoas por semana pela Covid. Por semana? Por semana. Claro que esse número é muito menor do que morria na pandemia. Então as pessoas parecem não se espantar, mas é um número assustador ainda. E pela gripe, pelas gripes comuns ou pelos outros vírus que circulam? Também acontece, mas também um número muito expressivo. menor, muito menor. Muito menor. Antigamente, esse número maior era devido a um vírus influenza. Hoje é Covid e vírus sincicial. Tá? Mas o vírus influenza também leva a quadros graves, potencialmente fatais de pneumonia. E os quadros graves a gente pode destacar a pneumonia, né? Normalmente... Pneumonia é o principal. É o principal. É o principal, porque a pneumonia é quando o vírus ou a bactéria vai dentro do pulmão e se prolifera ali dentro. E aí causa o estrago todo, né? Causa a inflamação toda dentro do pulmão.
Para ter uma ideia, os números, quando a gente fala esses números, as pessoas se assustam um pouco. É a principal causa de internação no Brasil, a pneumonia. Aproximadamente 800 mil casos por ano no SUS. E a terceira causa de morte no Brasil. Terceira causa de morte. Nossa, então, que sério, doutor. Por isso que a gente alerta muito sobre a importância da prevenção, principalmente com as vacinas. Porque quem que está em risco? É a criança pequena, que não tem imunidade, e é o idoso, onde a imunidade dele já começou a decair. E todos os imunossuprimidos de qualquer idade, né? Aí, todo mundo que tiver uma comorbidade que reduz a imunidade, imunossuprimidos de modo geral que fazem quimioterapia, que usam corticoide, que tem câncer, ou que tem doença crônica, como doença renal, doença do coração, doença do fígado, doença do pulmão. Então, são as pessoas de risco. Eu vi um médico falando na internet esses dias que essas gripes que muitas vezes não estão dando tantos sintomas pesados, que não estão prostrando tanto, também estão trazendo lesões mais leves para o pulmão, para que a gente fique mais atento. Essas tosses persistentes, porque tem umas gripes que estão vindo agora, que a tosse parece que não vai embora nunca mais. Né? Vírus sincicial. É o vírus sincicial? Vírus sincicial e coqueluche, dá muito tosse persistente. Tá. E pode Isso está acontecendo? A gente está vendo essas lesões mais leves no pulmão? Essas lesões sempre aconteceram. É que a gente não tinha o hábito de fazer tomografia em todo mundo que tinha gripe. Na Covid, a gente acabou tendo esse hábito de fazer tomografia. E a tomografia barateou também. Era um exame que há alguns anos era muito caro e hoje é um exame tão comum, simples e fácil quanto um raio-x. Então, a gente faz e observa. Já é uma pneumonia pequena isso, né? O que algumas pessoas têm dado um termo na internet, que eu não gosto desse termo, porque ele não existe em medicina. Pneumonia silenciosa. Ah, tá. Né? Quer dizer, na verdade, as pneumonias têm as pneumonias mais leves e as pneumonias mais graves. As mais leves, às vezes, dão poucos sintomas. Muitas vezes são só confundidos com uma gripe, com um resfriado, pouca febre, prostração. Febrícula, prostração, náusea, vômito. A pessoa, às vezes, negligencia isso, se automedica em casa e quando vai correndo para o pronto-socorro porque durou um pouquinho mais de tempo, já está uma pneumonia instalada. Fala, puxa, mas eu não sentia nada. Não, sentia, mas negligenciou sintomas que eram mais ou menos comuns e confundidos com gripe. Tá, mas a pessoa quando tem uma pneumonia, por mais que ela seja leve, ela só vai melhorar se ela intervir com antibióticos. Se for uma pneumonia por bactéria, sim. Se for uma pneumonia por vírus, um antibiótico não vai resolver. Daí é o ciclo do vírus. Exatamente. O ciclo, por exemplo, por influenza existe uma droga específica contra o influenza. Tamiflu? O Tamiflu, que é o nome comercial. Né? Para o vírus da Covid, existe hoje o antiviral que é dado precocemente para os casos leves, especialmente, exatamente para não evoluir com gravidade. Tá? O vírus sincicial não tem, a gente tem vacina como prevenção. Né? E a gripe, o Tamiflu que você acabou de dizer. Tá. Agora, quando que a pneumonia vai levar a uma internação? O que acontece? Qual o nível de gravidade do caso para que essa pessoa tenha que ficar em observação no hospital? Existem alguns critérios que a gente avalia quando identifica a pneumonia no paciente. Então, a gente tem a questão dos próprios sintomas, mas principalmente se a pressão está caindo, se a frequência respiratória, né, o ritmo de respiração que a pessoa está tendo, ele acaba sendo muito rápido, confusão mental, que eu coloquei, um ou outro critério de exame laboratorial que a gente utiliza também. Então, existem alguns... Idade, né? Idade. Tá. Acima de 65 anos, a gente tem que já acender um sinalzinho amarelo, porque é o grupo de maior risco de piora. Dá para confiar nesses oxímetros caseiros? Muita gente acabou comprando, né? Na época da pandemia, porque falava muito da questão da oxigenação, porque ia direto para o pulmão, né? A gente ficou com medo e muita gente acabou comprando esse oxímetro. É um parâmetro confiável para procurar ajuda? É um bom parâmetro. A gente avalia a oxigenação por conta disso. Nem todo caso que a pessoa tem pneumonia vai cair a oxigenação. É bom observar se a febre estiver alta, persistente, se estiver tendo sintomas começando a dar muito sono ou ficando com a consciência meio perturbada, começa a não falar meio coisa com coisa, coordenar as ideias, é bom ir para o pronto-socorro também. Frequência respiratória rápida, a pessoa está ficando ofegante. A gente fala frequência respiratória rápida, parece que as pessoas ali em casa estão entendendo tudo, mas aquela respiração ofegante. Como se estivesse cansado. Exatamente, sem motivo, né? Tá. Sem motivo, cansaço. Entendi. Sem motivo. Isso é um parâmetro que a gente consegue perceber bastante, Exatamente. Inclusive nas crianças, Exatamente. né? Tá certo. Agora, tem muita gente que não pode pegar um resfriadinho que já evolui para sinusite, né, doutor? Fica uma sinusite meio que crônica, de repetição. Quais são os cuidados que essas pessoas devem ter?
primeiro, identificar por que está acontecendo esse tipo de situação. Porque para ter sinusite crônica, deve ter alguma coisa local no nariz que está predispondo a isso. Anatomicamente, por exemplo? Anatomicamente. Às vezes é um pólipo no nariz, um desvio do septo, ou ela é alérgica e não está tratando a sua alergia, e isso predispõe. Então precisa identificar a causa para isso. Obviamente, hidratação do nariz, principalmente no tempo seco, vai ajudar. Né? Com soro fisiológico Com soro fisiológico mesmo. Não precisa fazer nenhum malabarismo de entrar por um lado, sair para o outro. Não precisa essas acrobacias. Lavar e hidratar com soro fisiológico já é suficiente. Tomar líquido também, que isso ajuda na hidratação também. Ambientes ventilados para evitar que o vírus se acumule naquele lugar e passe de pessoa para pessoa. Eu sempre digo para quem está vendo em casa, se você está gripado, se você está resfriado, usa máscara quando for encontrar com outras pessoas, porque a máscara vai proteger os outros de pegar gripe e resfriado. E dentro de casa, às vezes, a pessoa está morando com uma pessoa idosa, está morando com a mãe ou morando com a avó, a criança volta da escola, o avô que vai cuidar dessa criança e a criança passa o vírus para o avô. Então, é importante esses cuidados para a prevenção dentro de casa quanto a isso. E se for num ambiente fechado, sem ventilação, nessa época, é de bom tom usar máscara. A máscara criou muitas pessoas um preconceito em relação à máscara, mas é o melhor instrumento que a gente tem para evitar a contaminação entre os vírus. Porque não protege só de Covid. Todos esses vírus, proteção é pela máscara. Lavar as mãos, né? Porque a gente passa o vírus de pessoa para pessoa com a mão contaminada. Pego aqui o copo, provavelmente eu vou beber nesse copo, a pessoa que pegar esse copo depois para guardar, para lavar, se eu tiver com o vírus, pode se contaminar. Então, lavar as mãos constantemente é fundamental. Esse é um dos legados que a pandemia trouxe que a gente não deveria deixar de lado, né, doutor? Exatamente. O uso das máscaras no caso de qualquer sintoma, né? Isso em escolas, né? Em ambientes onde a gente está convivendo com as pessoas. Lavagem das mãos e uso de álcool, né? Que muitas pessoas acabam deixando de lado também, né? O álcool gel é uma boa coisa para você ter na bolsa, por exemplo. A mulher tem um frasquinho pequeno no carro, eu deixo o meu no carro. Eu saio do hospital, eu vou em algum lugar, eu entro no carro e já passo meu álcool gel, porque ajuda muito. Sem dúvida. Você falou do malabarismo, de entrar de um lado, sair do outro. Você não é a favor, então, dessas lavagens nasais? Que as não só eu, ensinam? como a Associação Brasileira de Otorrino também não. Eu não sou otorrinolaringologista, mas isso é uma moda que se espalhou na internet, porque é importante lavar o nariz, para quem está com a sinusite, para quem está com uma infecção respiratória, é importante. Não precisa entrar por um lado, sair pelo outro, porque o fato de você realizar essa lavagem com um volume um pouco maior do que o recomendado, com uma força um pouco maior, os otorrinos, que me contam isso, recebem muito caso de otite nos consultórios por causa de lavagem nasal, especialmente nas crianças pequenas. Por causa da força, né? Força, quantidade do que está sendo colocado. Para precisar lavar de um lado para o outro, os otorrinos informam que somente se fez uma cirurgia de sinusite no nariz, que acumula secreção, acumula crosta, coágulo, que se faz essa lavagem. No dia a dia não há necessidade de fazer malabarismo para fazer lavagem no nariz. Então, enquanto a doença está manifestando, é importante para a gente tirar. Isso. Aí é legal fazer, também com os cuidados que você está pontuando. Exatamente. Né? Agora, no dia a dia, não há necessidade. Não há necessidade. Entendi. Tá certo. A não ser que você tenha, obviamente, uma sinusite crônica, um quadro nasal recorrente. Isso pode ajudar, mas não há necessidade de entrar por um lado e sair pelo outro. Dos alérgicos de rinite, Isso, exatamente. Importante, porque elimina secreção que está parada ali. Tá certo, então não é para todos os casos, bom saber, legal. Não é para todo mundo, porque na internet passa a impressão que se você não faz isso, você está negligenciando errado. a sua saúde. Exatamente, e não há essa necessidade. E eu vejo tantas mães preocupadas que fizeram isso, o bebê começa a chorar quando faz, a criança chora, começa a ter otite de repetição. Não é agradável, né? Claro que não. É interessante que a criança acostume com isso, porque quando está doente é bacana fazer, mas é um incômodo desnecessário para o dia a dia. Exatamente. Você falou a palavra certa. Tá desnecessário certo. para o dia a dia. Para algumas situações, sim. Não para todo mundo e para todos os dias. Tá certo, doutor. Obrigada pelo papo, viu? Obrigado você pelo convite. Fico sempre à disposição aí. A gente sempre aprende bastante com esses papos de saúde aqui no Mulheres, né? Então, quero deixar o agradecimento ao Dr. Mauro Gomes Pneumo, que você vai lá no Instagram e coloca exatamente isso para começar a seguir agora. @dr. Tem um ponto lá? drmaurogomes.pneumo. Ah, tá. drmaurogomes.pneumo. Começa a seguir agora para mais dicas também. Obrigado. Obrigada, viu, doutor? Até uma próxima. Obrigado, não até a demore a próxima. voltar. Obrigado. Tá bom? Até. Papo super importante, né? Daqui a pouco.